Ganhar dinheiro ou gastar dinheiro? O significado das tatuagens do crime é os milhões de dólares que gerar no job. Uma marca na pele que não é só tinta, mas um grito silencioso ecoando pelas vielas apertadas das favelas, onde cada traço pode decidir se você vive ou vira poeira no asfalto. No coração das faves, onde o sol bate forte nas lajes e o eco de tiros vira rotina, uma mulher chamada carregava no corpo não apenas cicatrizes de uma vida dura, mas um mapa completo de lealdades traídas e guerras invisíveis. Aos 28 anos, ela caiu em um cofre, deixando para trás um corpo crivado e perguntas que não calam que aquelas tatuagens contavam sobre o submundo que a consumiu. Elas não eram enfeites, eram credenciais, avisos, no fim das contas, sentenças disfarçadas de arte. Essa história não é ficção de filme de ação hollywoodiano. Aconteceu de verdade, nas madrugadas quentes de agosto de 2025, quando o Morro do Campinho e o Fubá viraram palco de uma guerra. Eveline, que veio de Santa Catarina com peso nas costas, um ex-companheiro que quase a cancelou em 2022, encontrou no Rio não salvação, mas um redemoinho de violência que a sugou para o tráfico. Ela começou vendendo trufas para pagar a faculdade, uma jovem comum sonhando com dias melhores, mas o destino, ou talvez a falta de opções, a jogou nos braços. Primeiro no PGC antes de sofrer tudo, as pessoas romantizaram o ilícito, não à toa eleger políticos. Diaba loira antes de sofrer a tentativa de cancelamento do ex-marido. Ela fazia parte a favores para PGC, primeiro comando catarinense aliada do CV. Anos depois foi para o Rio de Janeiro, onde ostentava dinheiro, bicos em selfies nas redes sociais, desafiando rivais com posts que viralizavam como fogo em palha seca. Depois, a traição migrou para o TCP, pulando de lado, e isso selou seu fim. Na noite de 15 de agosto, durante a disputa pelo controle das bocas no Campinho, ela foi cancelada. Desovado horas depois na Rua Cametá, em Cascadura, um bairro que parece pacato, mas guarda segredos nas sombras dos prédios, chocou a vizinhança. Ali, sob as luzes fracas dos postes, as tatuagens dela um olho atento, máscaras de teatro rindo da tragédia, pareciam sussurrar "eu avisei". Mas por que mergulhar tão fundo nisso? Porque nas favelas do Rio, como no Fubá ou no Campinho, onde as crianças crescem ouvindo sirenes em vez de cantigas de roda, as tatuagens não são moda passageira. Elas são o diário vivo de uma realidade que o resto da cidade finge não ver. Como jornalista que anda pelas escadarias íngremes dessas comunidades há mais de uma década, conversando com moradores que viram amigos virarem alvos, eu sei cada linha gravada na pele carrega um pedaço da história coletiva. Não é só sobre Eveline, é sobre milhares de jovens que, pressionados pela pobreza e pela ausência do Estado, tatuam não só a pele, mas o destino. E entender isso não é voyeurismo, é uma forma de mapear o caos, de dar valor ao que parece invisível, de transformar a tragédia em lição que pode salvar vidas. Vamos destrinchar isso tudo, camada por camada, porque o submundo não se revela de graça, ele exige que a gente preste atenção. Vamos começar pelo caso que reacendeu o debate: as tatuagens de Diaba Loira. Nas imagens que circularam nas redes, e olha que elas se espalharam como dinheiro, dólares, libras esterlinas, euros, moedas, com mais de 280 mil visualizações em posts de perfis como o do Disque Denúncia. O corpo dela era um canvas de símbolos que gritavam perigo. O olho, por exemplo, tatuado no braço ou no pescoço, não é mero detalhe estético. No código das ruas, ele representa vigilância eterna, um lembrete de que os olhos nunca dormem. É como se dissesse: eu vejo tudo, e quem me trai, eu percebo. Para Eveline, que postava vídeos com bicos e dinheiro e mandava recados afiados para chefes rivais como aquele se liga, Doca dias antes de cair desafiando um líder do CV. Esse símbolo era uma dupla proteção contra troias e farol para quem quisesse caçá-la. Especialista, como os que acompanham o trabalho da Polícia Civil, confirmam olhos tatuados marcam olheiros ou informantes, aqueles que vigiam as fronteiras invisíveis. E as máscaras de teatro? Ah, essas são poesia sombria. Uma rindo, outra chorando, gravadas no torso dela, carregam a frase implícita: chora agora, e depois. É o lema de quem vive no fio da navalha, onde a dor de hoje pode virar glória amanhã ou vice-versa. Comum entre pessoas que já passaram pela cadeia, elas sinalizam resiliência, mas também cinismo. O mundo é um palco, e você é ator ou marionete. No contexto de Eveline, que trocou de bandeira e virou persona não grata, essas máscaras eram proféticas. Ela chorou em Santa Catarina, riu nos braços do CV e no fim, o riso foi dos rivais que a caçaram. Relato de moradores do Campinho, que eu ouvi em visitas recentes à comunidade sob o manto da anonimidade. Claro, falam de como ela era vista como a loira ousada, mas também como alvo fácil por causa dessa exposição. Ela postava tudo. Mano, as tatuagens eram como um cartas venham me pegar, me disse um jovem lavador de carros na entrada do morro, os olhos baixos para evitar olhares curiosos. Mas o arsenal simbólico não para aí.
Por trás de figuras que parecem inocentes, uma águia voando alto, uma âncora firme no peito a camadas de significado que só quem vive o código decifra. A águia, tatuada no peito ou nas costas, simboliza a liberdade ansiada, especialmente para quem cumpre pena. É o pássaro que almeja ao céu aberto, um grito de eu saio dessa. No Brasil, onde as prisões superlotadas como a de Bangu viram caldeirões de tensão, essa imagem é comum entre detentos que sonham com o dia da saída. Já a âncora representa estabilidade em meio ao caos, esperança de que o navio da vida não afunde. Para pessoas como Eveline, que navegavam entre CV e TCP, era um talismã contra as correntes da traição. E o Yi-Yang, esse círculo dividido em preto e branco, equilíbrio de opostos, é marca registrada do PCC. Embora Eveline não fosse paulista, o símbolo cruza fronteiras, significando lealdade a um código maior, paz no equilíbrio, guerra no desvio. Agora, flores e rosas, cuidado aqui, porque o que parece romântico esconde espinhos afiados. Rosas com espinhos, especialmente nas costas ou nos ombros, marcam abusadores ou Jack. São uma sentença visual, imposta pelos próprios presos como punição interna, porque nas celas a justiça paralela é cruel. Se um detento carrega rosas assim, ele vira alvo de agressões, uma forma de sistema carcerário se autorregular. Gnomos, aqueles duendes folclóricos, surgem ligados ao tráfico, pequenos guardiões de segredos enterrados, como pacotes escondidos embaixo das lajes. E as carpas, peixes japoneses nadando contra a corrente, símbolo de perseverança no PCC, mas também de ascensão no crime. Nada contra a maré, dizem, para quem sobe na hierarquia das bocas. No corpo de Eveline, se houvesse um relato, sugerem variações, seria um bade de honra em meio à ascensão meteórica e fatal dela no TCP. Essa linguagem não nasceu do nada. Para entender o peso dela nas favelas cariocas, precisamos voltar no tempo, para as sombras do Carandiru, em São Paulo, nos anos 1920. Foi lá que o psiquiatra José de Melo Moraes, um pioneiro que via o crime não como monstro abstrato, mas como alma tatuada, começou a catalogar. Inaugurada em 1920 como casa de detenção, o Carandiru era o epicentro do sistema prisional brasileiro, um labirinto de celas, onde 8.000 almas se amontoavam. Moraes, com sua caneta afiada e olhos clínicos, produziu mais de 2.600 fichas ao longo de 2 décadas. Cada uma detalhava não só o nome do preso, mas o que sua pele contava: um querubim no braço esquerdo de um ladrão, uma serpente enrolada em uma adaga para um assassino. Ele decifrava o universo simbólico, mostrando como tatuagens marcavam trajetórias de batedor de carteira a chefe de quadrilha. Muitos códigos que ele mapeou ainda ecoam hoje: a cruz nos ombros para a alta periculosidade, a caveira com punhal para quem já derrubou polícia. No Rio, essa tradição se entrelaça com a geografia das favelas. Pense no Complexo do Alemão ou na Rocinha. Ali, tatuagens viram moeda de troca. Um rapaz de 19 anos que eu entrevistei no Beco do Fubá, logo após guerra que levou Eveline, mostrou uma âncora no pulso. É para lembrar que, mesmo no mar revolto, a gente se firme, disse ele, voz baixa, enquanto crianças brincavam a metros de distância de um muro pichado com siglas do TCP-SV. Mas o risco é real, a polícia usa esses símbolos como bússola. A Polícia Militar Baiana, por exemplo, publicou guias online com 36 imagens decifradas, vistos por milhões, carpas para PCC, papaléguas para assaltantes de moto. No Rio, delegacias como a da Zona Norte mantêm bancos de dados semelhantes, ajudando em abordagens. Uma tatuagem errada pode te jogar na cadeia errada, alertam os investigadores. Varremos mais fundo o que essas marcas revelam sobre a sociedade. Nas comunidades, elas agregam camadas de valor cultural, mas também de estigma. Uma sereia na perna não é só mito para presos, indica Jack, uma marca de vergonha que isola. Palhaços, com sorrisos invertidos, marcam quem derrubou PMs, um troféu macabro para uns, maldição para outros. Sacis com cachimbos apontam para robôs rápidos, flechados como o diabinho folclórico. E as folhas de macorra, direto ao ponto, viciados ou vendedores. Em Cascadura, onde Eveline foi encontrada, vizinhos me contaram histórias de outros caídos, um com Ian no peito, outro com gnomos nos dedos, guardião de rotas de droga que cruzavam a linha vermelha. A análise não para na superfície. Pense no impacto psicológico: tatuagens como terapia sombria, uma forma de reclamar identidade num sistema que te desumaniza. Moraes via nisso traço de personalidade, impulsividade em traços grossos, melancolia em sombras suaves. Hoje, antropólogos como Rosângela Renault, que estuda cicatrizes prisionais, falam de resistência. Elas reforçam o estigma, mas também insistem na existência do recluso. Nas favelas, isso se multiplica. Meninos de 15 anos tatuam águias para sonhar com fuga da pobreza, sem saber que podem atrair olhares errados. E a evolução? Com as redes sociais, o código se digitaliza.
Eveline viralizou não só pela ousadia, mas pelas tatuagens em live streams, um olho piscando para a câmera, máscaras rindo de ameaças. Mas há valor nisso educação. Entender símbolos previne mal entendidos. Uma carpa inocente de quem ama a cultura japonesa pode virar suspeita errada. Polícia e ONGs usam isso em projetos de ressocialização, ensinando que tinta não define destino. Você, o que acha desse mundo onde a tinta fala mais alto que as palavras? As tatuagens revelam o crime ou mascaram almas perdidas? Deixe a sua opinião nos comentários, porque histórias como essa precisam de vozes como a sua para ecoar. E se inscreve no canal agora. Clica no botão ativa o sininho, porque tem mais notícias reais das favelas do Brasil.